Viva-te Coriezo per cor Marie. Viva o coração de Jesus pelo coração de Maria. Caros amigos, é com grande alegria que nossa comunidade dos servos da Mãe Rainha, a Imaculada Conceição de Fátima, vem apresentar este audiobook, História de uma Alma, escrito por nossa mestra espiritual, a Santa Doutora da nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana, Santa Teresa de Lisieux, também conhecida e amada como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Para que você, caro amigo, possa melhor escutar e rezar com este audiobook, faremos ele dividido por capítulos, como é comumente encontrado nos livros História de uma Alma. Desde já, muito obrigado e que Deus o abençoe. Capítulo 1. Prólogo. Alenço até a morte de sua mãe. Janeiro de 1895. História primaveril de uma florzinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à Reverenda Madre Inês de Jesus. A vós, Madre querida, vós que sois 2 vezes minha mãe, venho confiar a história de minha alma. No dia em que me mandastes fazê-lo, pareceu-me que isso dissiparia o meu coração, ao ocupá-lo com ele mesmo. Mas depois, Jesus me fez sentir que ao obedecer simplesmente, eu lhe seria agradável. Aliás, não vou fazer senão uma só coisa: começar a cantar o que devo repetir eternamente: as misericórdias do Senhor. Antes de tomar a pena, ajoelhei-me perante a estátua de Maria, aquela que nos deu tantas provas das preferências maternais da Rainha do Céu para nossa família. Supliquei-lhe para guiar a minha mão, a fim de que eu não escreva nenhuma linha que não lhe seja agradável. Em seguida, abrindo o Santo Evangelho, meus olhos caíram sobre estas palavras: Tendo Jesus subido a uma montanha, chamou a si de quem se agradou, e eles vieram a ele. Eis o mistério de minha vocação, de minha vida inteira, e, sobretudo, o mistério dos privilégios de Jesus sobre minha alma. Ele não chama aqueles que são dignos, mas aqueles de quem se agrada, ou como diz São Paulo: Deus tem piedade de quem Ele quer, e faz misericórdia a quem quer fazer misericórdia. Isso não é a obra daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. Durante muito tempo, me perguntei por que Deus tinha preferências, porque todas as almas não recebiam um grau igual de graças. Admirava-me ao vê-lo prodigalizar favores extraordinários aos santos que o tinham ofendido, como São Paulo, Santo Agostinho, e que lhe forçava, por assim dizer, a receber suas graças ou a ler a vida dos santos, dos quais Nosso Senhor se agradou de acariciar do berço ao túmulo, sem deixar em sua passagem nenhum obstáculo que os impedisse de elevar-se até ele, e prevenindo essas almas de tais favores que elas não podiam manchar o brilho imaculado de sua veste batismal. Eu me perguntava por que os pobres selvagens, por exemplo, morriam em grande número antes de ter mesmo ouvido pronunciar o nome de Deus. Jesus dignou-se de instruir-me nesse mistério. Pôs diante de meus olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores que ele criou são belas,
que o brilho da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume da pequena violeta, ou a simplicidade arrebatadora da margarida do campo. Compreendi que se todas as florzinhas quisessem ser rosas, a natureza perderia seu adorno primaveril. Os campos não seriam mais esmaltados de florzinhas. Assim é no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Ele quis criar os grandes santos, que podem ser comparados ao lírio e às rosas, mas criou também os menores, e os que devem contentar-se em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhares de Deus quando os abaixa aos seus pés. A perfeição consiste em fazer a sua vontade, em ser o que Ele quer que sejamos. Compreendi também que o amor de nosso Senhor se revela tanto na alma mais simples, que em nada resiste à sua graça, como na alma mais sublime. De fato, sendo próprio do amor de Deus abaixar-se, se todas as almas se assemelhassem às dos santos doutores, que iluminaram a Igreja pela clareza de sua doutrina, parece que Deus não desceria bastante baixo ao vir até eles, mas criou a criança, que não sabe nada e só faz ouvir fracos gritos. Criou o pobre selvagem, que para se conduzir só tem a lei natural. E é até o coração deles que ele se digna abaixar-se. São suas flores do campo, cuja simplicidade o arrebata. Ao descer assim, Deus mostra a sua grandeza infinita. Assim como o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros e cada florzinha, como se ela fosse a única na terra, assim nosso Senhor se ocupa também, particularmente de cada alma, como se ela não tivesse semelhantes. E assim como na natureza, todas as estações estão arranjadas, de maneira a fazer desabrochar, no dia marcado, a mais humilde margarida, assim tudo corresponde ao bem de cada alma. Sem dúvida, Madre querida, vós os perguntais com admiração onde quero chegar, pois até aqui ainda não disse nada que se pareça com a história de minha vida. Mas me pedistes que escrevesse sem constrangimento o que me viesse ao pensamento. Por isso, não é minha vida propriamente dita que eu vou escrever. São os pensamentos sobre as graças que Deus se dignou de me conceder. Encontro-me numa época de minha existência em que posso lançar um olhar sobre o passado. Minha alma amadureceu no crisol das provações exteriores e interiores. Agora, como a flor fortalecida pela tempestade, levanto a cabeça e vejo que em mim se realizam as palavras do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz repousar em pastagens agradáveis e férteis. Conduz-me suavemente ao longo das águas. Conduz minha alma sem fatigá-la. Mas ainda que eu descesse ao vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estareis comigo, Senhor. O Senhor sempre foi compassivo comigo e cheio de mansidão, lento para punir e abundante em misericórdias. Por isso, Madre, é com felicidade que venho cantar perto de vós as misericórdias do Senhor. É para vós só que vou escrever a história da florzinha colhida por Jesus. Por isso vou falar com abandono, sem inquietar-me, nem com estilo, nem com as numerosas digressões que farei. Um coração de mãe compreende sempre seu filho, mesmo se ele sabe apenas balbuciar. Assim estou certa de ser compreendida e adivinhada por vós, que formastes o meu coração e o oferecestes a Jesus. Parece-me
que se uma florzinha pudesse falar, diria simplesmente o que Deus fez por ela, sem tentar esconder os seus benefícios. Sob o pretexto de falsa humildade, não diria que ela é sem graça e sem perfume, que o sol lhe tirou o brilho e que as tempestades quebraram seu talo, ao passo que ela reconheceria nela mesma exatamente o contrário. A flor que vai contar a sua história alegra-se por ter de publicar as amabilidades totalmente gratuitas de Jesus. Reconhece que nada era capaz nela de atrair seus olhares divinos, e que sua misericórdia sozinha fez tudo o que há de bem nela. Foi Ele quem a fez nascer numa terra sagrada e extremamente impregnada de um perfume virginal. Foi Ele que a fez preceder de 8 lírios resplandecentes de brancura. Em seu amor, Ele quis preservar sua florzinha do sopro envenenado do mundo. Quando sua corola apenas começava a abrir-se e esse divino Salvador a transportou para a montanha do Carmelo, onde já os 2 lírios que a tinha cercado e mansamente embalado na primavera de sua vida, espalharam o seu suave perfume. 7 anos se passaram desde que a pequena flor criou raízes no jardim do esposo das virgens, e agora 3 lírios balançam perto dela suas corolas embalsamadas. Um pouco mais longe, outro lírio desabrochava sob os olhares de Jesus, e os 2 talos benditos que produziram essas flores estão agora reunidos para a eternidade na pátria celeste. Lá encontraram os 4 lírios que a terra não vira desabrocharem-se. Oh, que Jesus se digne de não deixar por muito tempo, na margem estrangeira, as flores exiladas. Que logo o ramo de lírios esteja completo no céu. Madre, acabo de resumir em poucas palavras o que Deus fez por mim. Agora entrarei no detalhe de minha vida de criança. Sei que lá, onde qualquer outro veria somente um relato enfadonho, vosso coração materno encontrará encantos. Além disso, as lembranças que evocarei são também as vossas, pois foi perto de vós que transcorreu minha infância e que tive a felicidade de pertencer aos pais sem igual, que nos cercaram com os mesmos cuidados e as mesmas ternuras. Oh, que eles se dignem de abençoar a menor de seus filhos e ajudá-la a cantar as misericórdias divinas. Na história de minha alma, até minha entrada no Carmelo, distingo 3 períodos bem distintos. O primeiro, apesar de sua curta duração, não é o menos fecundo em lembranças. Estende-se desde o despertar de minha razão até a partida de nossa mãe querida para a pátria dos céus. Deus me deu a graça de abrir minha inteligência muito cedo e de gravar tão profundamente em minha memória as lembranças de minha infância, que me parece que as coisas que vou contar aconteceram ontem. Sem dúvida, Jesus queria, em seu amor, fazer com que eu conhecesse a mãe incomparável que Ele me tinha dado, mas que sua mão divina tinha pressa em coroar no céu. Toda a minha vida, Deus agradou-se em cercar-me de amor. Minhas primeiras lembranças estão impressas de sorrisos e das carícias mais ternas. Porém, se Ele tinha colocado perto de mim muito amor, o tinha posto também no meu pequeno coração, criando-o amante e sensível. Também amava muito papai e mamãe, e lhes testemunhava minha ternura de 1000 maneiras, pois eu era muito expansiva.
Somente os meios que eu empregava eram às vezes estranhos, como prova esta passagem de uma carta de mamãe. O bebê é um duende sem igual. Ela vem me acariciar, desejando-me a morte. Oh, como eu queria que morresses, minha pobre mãezinha. Ralham com ela, ela diz: é, porém, para que vás para o céu, pois dizes que é preciso morrer para ir lá. Ela deseja também a morte de seu pai, quando está em seus excessos de amor. Aos 25 de junho de 1874, quando eu tinha apenas 18 meses, eis o que mamãe dizia de mim. Vosso pai acaba de instalar um balanço. Celina é de uma alegria sem igual, mas é preciso ver a pequena balançar-se. É de rir. Ela se segura como uma moça. Não há perigo que solte a corda. Depois, quando não está bastante forte, ela grita. Amarraram-na pela frente com outra corda, e apesar disso, não fico tranquila quando a vejo empoleirada lá em cima. Aconteceu-me uma aventura esquisita ultimamente com a pequena. Tenho o costume de ir à missa das 5:30 da manhã. Nos primeiros dias, não ousava deixá-la, mas vendo que ela nunca despertava, acabei por me decidir a deixá-la. Eu a deito na minha cama e aproximo o berço tão perto que é impossível que ela caia. Um dia, esqueci-me de colocar o berço. Chego e a pequena não estava mais na minha cama. No mesmo escuto um grito. Olho e a vejo sentada numa cadeira que estava na frente da cabeceira de minha cama. Sua cabecinha estava deitada sobre o travesseiro e aí ela dormia um sono ruim, porque se sentia incomodada. Não pude entender como ela caiu sentada nessa cadeira, pois estava deitada. Agradeci a Deus por não lhe ter acontecido nada. É verdadeiramente providencial. Ela devia ter rolado no chão. Seu anjo velou por ela e as almas do purgatório, às quais faço todos os dias uma oração pela pequena a protegerem. Eis o que acho disso. Vede como quiserdes. No fim da carta, mamãe acrescentava: eis que o bebezinho vem passar a sua mãozinha no meu rosto e abraçar-me. Esta pobre pequena não quer deixar-me. Ela está continuamente comigo. Gosta muito de ir ao jardim, mas se eu não estou lá, ela não quer ficar e chora até ser levada a mim. Eis uma passagem de outra carta. Terezinha me perguntava outro dia se iria para o céu. Disse-lhe que sim, se ela se comportasse bem. Ela me responde: sim, mas se não fosse boazinha, iria para o inferno. Mas sei o que faria. Fugiria contigo, que estarias no céu. Como Deus faria para me pegar? Tu me segurarias bem forte nos teus braços? Vi nos seus olhos que ela acreditava positivamente que Deus não podia com ela se ela estivesse nos braços de sua mãe. Maria ama muito sua irmãzinha. Acha que é muito mimosa. Ela seria muito difícil, porque essa pobrezinha tem grande medo de lhe causar desgosto. Ontem eu quis dar-lhe uma rosa, sabendo que isso a deixa feliz. Mas ela pôs-se a suplicar que não a cortasse. Maria tinha proibido. Ela estava vermelha de emoção. Apesar disso, eu lhe dei 2. Ela não ousava mais aparecer na casa. Embora lhe dissesse que as rosas eram minhas, não, dizia ela, são de Maria. É uma criança que se emociona muito facilmente. Quando ela comete uma pequena infelicidade, é preciso que todo mundo saiba. Ontem, tendo feito cair sem querer um cantinho da pintura,
ela estava no estado de dar dó, pois era preciso dizer logo ao seu pai. Ele chegou 4 horas depois. Não se pensava mais nisso, mas ela veio depressa dizer a Maria: diz logo a papai que rasguei o papel. Ficou lá como um criminoso que espera sua condenação. Mas ela tem na sua pequena ideia que será perdoada mais facilmente se ela se acusa. Amava muito a minha querida madrinha. Sem dar a impressão, eu prestava grande atenção a tudo o que se fazia e se dizia em redor de mim. Parece-me que julgava as coisas como agora. Escutava muito atentamente o que Maria ensinava a Celina, a fim de fazer como ela. Depois de sua saída da visitação, para obter o favor de ser admitida em seu quarto, durante as lições que dava a Celina, eu me comportava bem e fazia tudo o que ela queria. Por isso, me enchia de presentes, que apesar de seu pouco valor, me davam muito prazer. Admirava muito minhas 2 irmãs maiores, mas a que era meu ideal de criança era Paulina. Quando comecei a falar e quando minha mamãe me perguntava: em que pensas? A resposta era invariável: em Paulina. Noutra vez, passava meu dedinho nas vidraças e dizia: escrevo Paulina. Frequentemente, ouvia dizer que Paulina certamente seria religiosa. Então, sem saber direito o que era isso, pensava: eu também serei religiosa. Esta é uma das minhas primeiras lembranças, e desde então nunca mudei de resolução. Fostes vós, Madre querida, que Jesus escolheu para me fazer noiva dele. Não estáveis então perto de mim, mas já se formara um laço entre nossas almas. Éreis meu ideal. Queria ser semelhante a vós, e foi o vosso exemplo que, desde a idade de 2 anos, me arrastou para o esposo das virgens. Oh, quantas doces reflexões gostaria de confiar-vos! Mas devo prosseguir a história da florzinha, sua história completa e geral. Porque se quisesse falar do detalhe de suas relações com Paulina, precisaria deixar todo o resto. Minha querida pequena Leônia tinha também um grande lugar no meu coração. Ela me amava muito. De tarde era ela quem cuidava de mim, quando toda a família ia passear. Pareço ouvir ainda os gentis estribilhos que ela cantava, a fim de que eu adormecesse. Em tudo ela procurava o meio de me agradar, e eu teria tido muito desgosto em lhe causar sofrimento. Lembro-me muito bem de sua primeira comunhão, sobretudo quando me tomou no seu braço para que eu entrasse com ela no presbitério. Isso me pareceu tão belo, ser levada por uma irmã grande, toda de branco como eu. De tarde me deitaram cedo, porque eu era pequena demais para ficar para o grande jantar. Mas ainda vejo o papai, que veio na sobremesa, trazendo para sua pequena rainha pedaços do bolo. No dia seguinte, ou uns dias depois, fomos com mamãe à casa da pequena companheira de Leônia. Creio que foi nesse dia que essa boa mãezinha nos levou atrás de um muro para nos dar de beber vinho após o jantar, que a pobre senhora de Gorrel nos tinha servido. Porque ela não queria desagradar a boa mulher, mas também queria que não nos faltasse nada. Ah, como o coração de uma mãe é delicado! Como ele traduz sua ternura em 1000 cuidados previdentes, nos quais ninguém pensaria. Agora me resta falar de minha querida Celina, a companheirinha de minha infância. Mas as lembranças são de tal abundância que não sei quais escolher. Vou extrair algumas passagens das cartas que mamãe vos escrevia para a visitação. Mas não vou copiar tudo, seria longo demais. No dia 10 de julho de 1863,
no ano do meu nascimento, eis o que vos dizia. A ama de leite levou a pequena Teresa na quinta-feira. Ela só fazia rir. Era sobretudo a pequena Celina que a agradava. Ria às gargalhadas com ela. Dir-se-ia que ela tem vontade de jogar. Isso chegará logo. Fica em pé, sob suas pequenas pernas duras, como uma pequena estaca. Creio que andará cedo e que terá um bom caráter. Parece muito inteligente e tem um bom aspecto de predestinada. Mas foi sobretudo depois de minha saída da ama de leite que mostrei minha afeição por minha querida pequena Celina. Nós nos entendíamos muito bem, só que eu era muito mais viva e muito menos ingênua que ela. Embora 3 anos e meio mais nova, parecia-me que éramos da mesma idade. Eis uma passagem de uma carta de mamãe, que vos mostrará quanto Celina era mansa e eu má. Minha pequena Celina é totalmente inclinada para a virtude. É o sentimento íntimo de seu ser. Tem uma alma cândida e tem horror ao mal. Quanto ao pequeno furão, não se sabe como será. É tão pequeno, tão estouvado. Ela é de uma inteligência superior à Celina, mas bem menos mansa, e, sobretudo, de uma teimosia quase invencível. Quando ela diz não, nada pode fazê-la ceder. Poder-se-ia colocá-la um dia no porão, que ela preferia dormir aí a dizer sim. Entretanto, tem um coração de ouro. É muito carinhosa e muito franca. É curioso vê-la correr atrás de mim, para fazer sua confissão. Mamãe, empurrei Celina só uma vez. Bati nela uma vez, mas não recomeçarei mais. É assim para tudo que ela faz. Quinta-feira à tarde fomos passear na estação. Ela quis absolutamente entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Ela corria na frente com uma alegria que dava prazer. Mas quando viu que era preciso voltar sem andar na estrada de ferro para ir buscar Paulina, chorou durante todo o caminho. Esta última parte da carta me lembra a felicidade que sentia ao vermos voltar da visitação. Vós, madre, me pegáveis no vosso braço e Maria pegava Celina. Então eu vos fazia 1000 carícias e me inclinava para trás para admirar vossa grande trança. Depois me dáveis uma barra de chocolate que tinhais guardado para mim. Pensai que relíquia era para mim. Lembro-me também da viagem que fiz ao Mont. Era a primeira vez que eu andava no caminho de ferro. Que alegria por ver-me viajando sozinha com mamãe. No entanto, não sei mais porquê. Pus-me a chorar, e essa pobre mãezinha só pôde apresentar à minha tia do Mont uma pequena feiura, toda vermelha das lágrimas que tinha derramado a caminho. Não guardei nenhuma lembrança do parlatório, mas somente do momento em que minha tia me entregou um ratinho branco e um cestinho em papel bristol, cheio de bombons, sobre os quais dominavam 2 belos anéis de açúcar, exatamente da grossura de meu dedo. Imediatamente gritei: que felicidade! Haverá um anel para Celina. Mas, ó dor! Pego meu cesto pela alça, dou a outra mão à mamãe e partimos. Depois de alguns passos, olho meu cesto e vejo que meus bombons estavam quase todos espalhados na rua, como as pedras do pequeno polegar. Olho mais de perto ainda e vejo que um dos preciosos anéis seguira o destino fatal dos bombons. Eu não tinha mais nada para dar a Celina. Então minha dor estoura. Peço para voltar sobre meus passos. Mamãe não parece prestar atenção em mim. Era demais.
As minhas lágrimas sucederam-se meus gritos. Eu não podia compreender que ela não partilhasse de minha tristeza, e isso aumentava muito a minha dor. Agora volto às cartas em que mamãe vos fala de Celina e de mim. É o melhor meio que posso empregar para vos fazer conhecer bem o meu caráter. Eis uma passagem onde meus defeitos brilham intensamente. Eis que Celina se diverte com a pequena nos jogos de cubo. Elas discutem de vez em quando. Celina cede para ter uma pérola em sua coroa. Sou obrigada a corrigir esse pobre bebê, que entra em fúrias espantosas quando as coisas não vão como ela quer. Ela rola pelo chão como uma desesperada, acreditando que tudo está perdido. Há momentos em que é mais forte do que ela. Fica sufocada. É uma criança muito nervosa, no entanto, bem amável e muito inteligente. Lembra-se de tudo. Vedes, madre, como eu estava longe de ser uma menina sem defeitos. Não se podia sequer dizer de mim que eu era quieta quando dormia, porque de noite eu me mexia ainda mais do que de dia. Mandava passear todas as cobertas e depois, sempre dormindo, me golpeava contra a madeira da minha caminha. A dor me despertava. Então eu dizia: mamãe, estou ferida. Essa pobre mãezinha era obrigada a levantar-se e constatava que, de fato, eu tinha moças na testa, que eu estava ferida. Ela me cobria bem, depois voltava a deitar-se. Mas depois de um momento, eu recomeçava a estar ferida. Tanto que foi necessário amarrar-me na minha caminha. Todas as noites, a pequena Celininha vinha atar numerosas cordas destinadas a impedir o duendinho de se ferir e de despertar sua mamãe. Tendo esse meio tido êxito, fui doravante quieta ao dormir. Há um outro defeito que eu tinha, estando desperta, e do qual mamãe não falava nas suas cartas. Era um grande amor próprio. Vou dar-vos só 2 exemplos, a fim de não tornar meu relato longo demais. Um dia mamãe me disse: minha Terezinha, se quiseres beijar a terra, vou dar-te uma moeda. Uma moeda era para mim uma riqueza. Para ganhá-la, eu não tinha necessidade de abaixar a minha grandeza, pois meu pequeno tamanho não punha uma grande distância entre mim e a terra. No entanto, minha altivez revoltou-se com o pensamento de beijar a terra. Ficando bem ereta, disse à mamãe: oh, não, minha mãezinha, prefiro não ter moeda. Outra vez, devíamos ir a Guani, na casa da senhora Monet. Mamãe disse para Maria pôr em mim o meu belo vestido azul celeste rendado, mas não deixar meus braços nus, para que o sol não os amorenasse. Deixei-me vestir com a indiferença que deviam ter as crianças de minha idade, mas interiormente pensava que ficaria muito mais gentil com os meus bracinhos nus. Com uma natureza como a minha, se eu tivesse sido educada por pais sem virtude, ou mesmo se, como Celina, eu tivesse sido mimada por Luísa, ter-me-ia tornado má, e talvez me tivesse perdido. Mas Jesus velava sobre sua pequena noiva. Ele quis que tudo fosse para o seu bem. Até seus defeitos, que reprimidos bem cedo, serviram-lhe para crescer na perfeição. Como eu tinha amor próprio e também amor pelo bem, assim que comecei a pensar seriamente, o que fiz ainda muito pequena, bastava que me dissessem que uma coisa não era boa, para que eu não tivesse vontade de que me repetissem 2 vezes. Vejo com prazer nas cartas de mamãe que, ao crescer, lhe dava mais consolo. Tendo somente bons exemplos em torno de mim, queria naturalmente segui-los.
Eis o que ela escrevia em 1876. Até Teresa às vezes se intromete em fazer práticas. É uma criança encantadora, é fina como a sombra, muito viva, mas seu coração é sensível. Celina e ela se amam muito. Elas se bastam a elas duas para se divertirem. Todos os dias, logo que almoçaram, Celina vai pegar o galinho. Apanha de um golpe a galinha para Teresa. Eu não consigo isso. Mas ela é tão viva que no primeiro bote ela pega. Depois, vêm as duas com seus bichos a sentar-se perto do fogo e divertir-se assim durante muito tempo. Fora Rosinha que me tinha dado a galinha de presente e o galo. Eu dei o galo a Celina. No outro dia, Celina dormira comigo. Teresa dormiu no segundo andar da cama de Celina e ela pediu que Luísa descesse embaixo para se vestir. Luísa sobe para buscá-la. Ela encontra a cama vazia. Teresa ouvira Celina e descera com ela. Luísa lhe disse: Não queres vir embaixo te vestir? Oh, não, minha pobre Luísa. Somos como duas pequenas galinhas. Não podemos nos separar. E ao dizer isso, elas se beijavam e se abraçavam as duas. Depois de tarde, Luísa, Celina e Leônia foram ao círculo católico e deixaram essa pobre Teresa, que compreendia bem que era pequena demais para ir lá. Ela dizia: se pelo menos quisessem deitar-me na cama de Celina. Mas não queriam. Ela não disse nada e ficou sozinha com sua lamparina. Dormia um quarto de hora, depois um sono profundo. Outro dia, mamãe escrevia ainda: Celina e Teresa são inseparáveis. Não se pode ver duas crianças se amarem mais. Quando Maria vem buscar Celina para fazer suas lições, essa pobre Teresa fica toda em lágrimas. Ai, o que vai ser? Sua amiguinha vai embora. Maria tem pena dela. Toma-a também, e essa pobre pequena se senta numa cadeira durante 2 ou 3 horas. Dão-lhe coisinhas para se distrair ou um pano de coser. Ela não ousa se mexer e dá muitas vezes grandes suspiros. Quando a linha sai da agulha, ela tenta enfiá-la de novo. É curioso vê-la, sem poder consegui-lo e sem ousar atrapalhar Maria. Depois se veem 2 grossas lágrimas que escorrem pelo seu rosto. Maria a consola rapidamente, enfia de novo a linha na agulha e o pobre pequeno anjo sorri através de suas lágrimas. Eu me lembro que de fato não podia ficar sem Celina. Preferia sair da mesa sem ter terminado minha sobremesa a não segui-la. Assim que ela se levantava, eu me virava na minha grande cadeira, pedindo que me descessem, e depois íamos jogar juntas. Às vezes íamos com a pequena prefeita, o que me agradava muito, por causa do parque e de todos os belos brinquedos que ela nos mostrava. Mas era mais a fim de agradar a Celina que eu ia lá, preferindo ficar em nosso pequeno jardim e raspar os muros, pois tirávamos todas as pequenas lantejoulas brilhantes que aí havia e depois íamos vendê-las para papai, que as comprava muito seriamente. No domingo, como eu era pequena demais para os ofícios, mamãe ficava cuidando de mim. Eu era muito quieta e só andava na ponta dos pés durante a missa. Mas assim que via a porta se abrir, era uma explosão de alegria sem igual. Eu me precipitava para diante de minha bela irmãzinha, que estava então enfeitada como uma capela. E eu lhe dizia: Oh, minha Celininha, dá-me depressa do pão bento. Às vezes, ela não tinha o pão, por ter chegado tarde demais. Como fazer então? Era impossível ficar sem ele. Era a minha missa.
A solução era encontrada muito rápido. Não tens pão bento? Então faze-o. Dito e feito. Celina toma uma cadeira, abre o armário, pega o pão, corta um bocado e muito seriamente recita uma Ave-Maria sobre ele. Depois o apresenta a mim, após ter feito o sinal da cruz com ele. Eu o como com uma grande devoção, achando que ele tem completamente o gosto do pão bento. Muitas vezes fazíamos juntas conferências espirituais. Eis um exemplo que tomo emprestado das cartas de mamãe. Nossas duas queridas pequenas, Celina e Teresa, são anjos de bênção, pequenas naturezas angélicas. Teresa faz a alegria, a felicidade de Maria e sua glória. É incrível como tenho orgulho dela. É verdade que ela tem respostas bem raras para a sua idade. Adverte a Celina que tem o dobro de sua idade. Outro dia, Celina dizia: como é possível que Deus possa estar numa hóstia tão pequena? A pequena disse: não é tão espantoso, porque Deus é onipotente. O que quer dizer onipotente? É fazer tudo o que Ele quer. Um dia, Leônia, pensando que era grande demais para brincar de boneca, veio ao nosso encontro com um cesto cheio de roupa e pedaços destinados a fazer mais roupa. Em cima estava deitada a sua boneca. Minhas irmãzinhas, nos disse ela, escolhei, dou-vos tudo isto. Celina avançou a mão e tomou um pequeno pacote de cordões que lhe agradava. Depois de um momento de reflexão, avancei a mão por minha vez, dizendo: escolho tudo. E tomei o cesto sem mais cerimônia. As testemunhas da cena acharam a coisa muito justa. A própria Celina não pensou em se queixar. Aliás, não lhe faltavam brinquedos. Seu padrinho a enchia de presentes e Luísa encontrava meio de conseguir tudo o que desejava. Este pequeno relato de minha infância é o resumo de toda a minha vida. Mais tarde, quando a perfeição me apareceu, compreendi que para tornar-se uma santa era preciso sofrer muito, buscar sempre o mais perfeito e esquecer-se de si mesma. Compreendi que havia muitos graus na perfeição e que cada alma estava livre para responder às iniciativas de Nosso Senhor, para fazer pouco ou muito por Ele. Numa palavra, para escolher entre os sacrifícios que Ele pede. Então, como nos dias de minha pequena infância, eu gritei: meu Deus, escolhi tudo. Não quero ser santa pela metade. Não tenho medo de sofrer por vós. Só tenho medo de uma coisa: é guardar a minha vontade. Tomai-a, pois eu escolho tudo, o que quiserdes. É preciso que eu pare. Não devo mais falar-vos da minha juventude, mas do pequeno duende de 4 anos. Lembro-me de um sonho que devo ter tido por essa idade e que está profundamente gravado na minha imaginação. Uma noite, sonhei que saía para ir passear sozinha no jardim. Tendo chegado embaixo dos degraus, que era preciso subir para chegar aí, parei tomada de espanto. Diante de mim, perto do caramanchão, encontrava-se um barril de cal e sobre esse barril 2 horrendos pequenos diabinhos. Dançavam com uma agilidade surpreendente, apesar dos ferros de passar que tinham nos pés. De repente, eles lançaram sobre mim seus olhos chamejantes. Depois, no mesmo momento, parecendo bem mais assustados que eu, precipitaram-se para baixo do barril e foram esconder-se na roupa que estava em frente. Vendo-os tão pouco bravos, quis saber o que iam fazer e aproximei-me da janela. Os pobres diabinhos estavam lá, correndo sobre as mesas e não sabendo como fazer para fugir do meu olhar. Às vezes se aproximavam da janela, olhando com o ar inquieto,
se eu ainda estava lá. E me vendo, sempre recomeçavam a correr como desesperados. Sem dúvida, esse sonho não tem nada de extraordinário. No entanto, creio que Deus permitiu que me lembrasse dele, a fim de provar que uma alma em estado de graça não tem nada a temer dos demônios que são covardes, capazes de fugir diante do olhar de uma criança. Eis ainda uma passagem que encontro nas cartas de mamãe. Essa pobre mãezinha já pressentia o fim de seu exílio. Essa pobre mãezinha já pressentia o fim de seu exílio. As duas pequenas não me inquietam. Todas as duas estão tão bem. São naturezas escolhidas. Certamente serão boas. Maria e tu podereis perfeitamente criá-las. Celina nunca faz a mínima falta voluntária. A pequena será boa também. Ela não mentiria por todo o ouro do mundo. Ela tem um espírito como nunca vi em nenhuma de vós. Outro dia, ela estava no quitandeiro com Celina e Luísa. Falava de suas práticas e discutia forte com Celina. A dona disse a Luísa: "O que ela quer dizer? Quando brinca no jardim, só se ouve falar em práticas." A senhora Gulchuran avança a cabeça pela janela para procurar compreender o que quer dizer esse debate de práticas. Essa pobre pequena faz nossa felicidade. Ela será boa. Já se vê o germe. Só fala de Deus. Não deixaria por nada de fazer suas orações. Gostaria que a visses recitar pequenas fábulas. Nunca vi nada tão gentil. Ela encontra sozinha a expressão que é preciso dar e o tom, mas é sobretudo quando diz: "Pequena criança de cabeça loura, onde pensas que Deus está?" Quando ela chega a "Ele está lá, no alto, no céu azul." Ela volta o seu olhar para o alto com uma expressão angélica. A gente não se cansa de fazê-la dizer: "Tão belo é." Há alguma coisa de tão celeste no seu olhar que se fica arrebatado. Oh, madre, como eu era feliz nessa idade. Já começava a gozar da vida. A virtude era para mim encantos, e eu estava, parece-me, nas mesmas disposições em que me encontro agora, tendo já um grande império de minhas ações. Ah, como passaram rapidamente os anos ensolarados de minha pequena infância, mas que doce marca deixaram em minha alma. Lembro-me com prazer dos dias em que papai nos levava ao pavilhão. Os mínimos detalhes estão gravados no meu coração. Lembro-me, sobretudo, dos passeios do domingo, quando mamãe sempre nos acompanhava. Sinto ainda as impressões profundas e poéticas que nasciam em minha alma à vista dos campos de trigo esmaltados de centáureas e de flores campestres. Já amava os longes, o espaço e os pinheiros gigantescos, cujos galhos tocavam a terra, deixavam em meu coração uma impressão semelhante à que sinto ainda hoje à vista da natureza. Muitas vezes, durante esses longos passeios, encontrávamos pobres, e era sempre a pequena Teresa que era encarregada de levar-lhes a esmola, com o que ficava muito feliz. Mas muitas vezes também, papai, achando que a estrada era longa demais para sua pequena rainha, a levava mais cedo que as outras para casa, para seu grande desprazer. Então, para consolá-la, Celina enchia de margaridas o seu lindo cestinho e o dava a ela na volta. Mas ai, a pobre vovó achava que sua netinha tinha demais. Também tomava uma boa parte para sua Santa Virgem. Isso não agradava a pequena Teresa, e ela se abstinha cuidadosamente de não dizer nada, tendo adquirido o bom hábito de nunca se queixar. Mesmo quando se tirava o que era dela, ou então, quando era acusada injustamente, ela preferia calar-se e não se desculpar. Isso não era mérito de sua parte,
mas virtude natural. Que pena que essa boa disposição se tenha esvaecido. Oh, verdadeiramente tudo me sorria na terra. Encontrava flores em cada um dos meus passos, e meu feliz caráter contribuía também para tornar minha vida agradável. Mas um novo período ia começar para minha alma. Devia passar pelo crisol da provação e sofrer desde minha infância, a fim de poder ser mais cedo oferecida a Jesus. Assim como as flores da primavera começam a germinar sob a neve e desabrocham aos primeiros raios do sol, assim a florzinha, cujas lembranças escrevo, teve de passar pelo inverno da provação. Todos os detalhes da doença de nossa mãe querida estão ainda presentes em meu coração. Lembro-me, sobretudo, das últimas semanas que ela passou na terra. Nós éramos Celina e eu, como pobres pequenas exiladas. Todas as manhãs a senhora Leriche vinha nos buscar e passávamos o dia na casa dela. Um dia não tivemos tempo de fazer nossa oração antes de partir, e durante o trajeto Celina me disse baixinho: "É preciso dizer que não fizemos a nossa oração?" "Oh, sim", respondi-lhe. Então, muito timidamente, ela disse à senhora Leriche. Esta nos respondeu: "Então, minhas filhinhas, ide fazê-la." E depois, nos colocando todas as duas num grande quarto, ela saiu. Então Celina olhou para mim e dissemos: "Ah, não é como mamãe. Sempre ela nos mandava fazer nossa oração." Ao brincar com as crianças, sempre o pensamento de nossa mãe querida nos perseguia. Uma vez Celina, tendo recebido um belo damasco, inclinou-se e me disse baixinho: "Não vamos comê-lo, vou dá-lo à mamãe." Ai, essa pobre mãezinha já estava doente demais para comer os frutos da terra. Ela não devia mais saciar-se senão no céu da glória de Deus e beber com Jesus o vinho misterioso do qual ele falou na sua última ceia, dizendo que o partilharia conosco no reino de seu Pai. A cerimônia comovente da extrema-unção também está impressa em minha alma. Ainda vejo o lugar onde eu estava ao lado de Celina. Todas as 5 estávamos por ordem de idade e o pobre paizinho estava lá também, soluçando. No dia ou no dia seguinte à partida de mamãe, ele tomou-me em seus braços, dizendo: "Vem beijar uma última vez tua pobre mãezinha." E eu, sem dizer nada, aproximei meus lábios da testa de minha mãe querida. Não me lembro de ter chorado muito. Não falava a ninguém dos sentimentos profundos que sentia. Olhava e escutava em silêncio. Ninguém tinha tempo para se ocupar de mim. Por isso via muitas coisas que se teria querido esconder de mim. Uma vez me encontrei diante da tampa do caixão. Fiquei parada há longo tempo a olhá-lo. Nunca tinha visto um, no entanto, compreendia. Eu era tão pequena que, apesar da estatura pouco elevada de mamãe, eu era obrigada a levantar a cabeça para ver o alto, e me parecia muito grande, muito triste. 15 anos mais tarde, encontrei-me diante de outro caixão, o de Madre Genoveva. Ele tinha o mesmo tamanho que o de mamãe, e acreditei estar ainda nos dias de minha infância. Todas as minhas lembranças voltaram em tropel. Era a mesma Terezinha que olhava, mas tinha crescido e o caixão lhe parecia pequeno. Ela não tinha mais necessidade de levantar a cabeça para vê-lo. Só levantava para contemplar o céu, que lhe parecia muito alegre, porque todas as suas provações tinham acabado e o inverno de sua alma passara para sempre. No dia em que a igreja benzeu os restos mortais de nossa mãezinha do céu,
Deus quis dar-me outra mãe na terra e quis que eu a escolhesse livremente. Estávamos juntas todas as 5, olhando-nos com tristeza. Luísa estava lá também. E ao ver Celina e eu, ela disse: Pobrezinhas, vós não tendes mais mãe. Então Celina lançou-se nos braços de Maria, dizendo: Então és tu que serás mamãe. Eu estava habituada a fazer como ela. No entanto, me virei para vós, madre. E como se o futuro já tivesse rasgado o seu véu, lancei-me nos vossos braços, gritando: Então é Paulina que será mamãe.